Paz do Senhor, povo de Deus. Que o Senhor Jesus, Ele continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Hoje começamos a nossa live mais cedo, né? Vamos ficar aqui até às 7 horas, né? No mais tardar, 7h15, né? Vamos continuar falando sobre a salvação, né? Hoje vamos estar encerrando este tema, né, que nós começamos a falar. Hoje nós estamos no 3º dia falando acerca da salvação. Vamos estar já orando ao Senhor, né, para estar dando início a esta live. Hoje nosso irmão Alexandro Marques estará aqui juntamente conosco, né, falando também um pouco acerca desse tema, né. Hoje nós vamos focar muito, né, em trazer para você referências bíblicas, né, à luz das Escrituras, o que a Bíblia nos ensina, né, acerca da salvação, né? Então você já pode ficar à vontade no nosso meio, já pode estar interagindo, né, e compartilhando essa live para que a gente possa estar alcançando, né, o maior número de pessoas possíveis para que a mensagem da salvação continue chegando dentro dos lares, dentro das casas, dentro das famílias. E você tem liberdade nesta tarde, esse início de noite, de estar também colocando o seu pedido de oração, colocando a sua dúvida, interagindo junto conosco, mandando o seu alô, e nós estaremos aqui também compartilhando com você, né? Vamos estar orando ao Senhor para estar dando início a esta live. Nosso irmão Alexandre já está a caminho, né? Então vamos apresentar ao Senhor Jesus a tua vida nesta tarde para que Ele possa lhe visitar. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, a qual, Pai, eu nos coloco nesta noite, Senhor. Pai, quero te agradecer, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, e por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Senhor da glória, eu quero te apresentar, Senhor, a cada vida, Senhor. Pai, a cada um dos teus filhos, Senhor, que já estão nesta live, Senhor. Pai, quero te apresentar a vida daqueles também, Pai, que ainda não estão, mas que vão entrar. E a vida daqueles também que não entrarão, Senhor. A vida de todos os nossos amigos, Senhor, no Facebook. Pai, visita, Senhor, nesta tarde. Pai, querido Pai Santo, eu te peço, Senhor, por cada um, Senhor, que precisa, Senhor, de uma ajuda, Senhor, que precisa de uma intervenção sua, Pai, que precisa, Deus, de um milagre, Senhor. Pai, visita, meu Pai, nesta noite, Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura, Pai. Se o Senhor quiser, Pai querido, Pai Santo, libertar, o Senhor liberta, Senhor. Pai, libera uma palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, para a casa dos teus filhos, Senhor. Visita, Pai, a dispensa. Visita, meu Pai, cada um nesta noite, porque o Senhor conhece. O Senhor sonda, ó Pai, a necessidade de cada vida, Senhor. Tu sabe, ó Pai, conhece, Deus, o coração de cada um. Então, se estiver, Senhor, alguém com o seu coração triste, meu Pai, nesta noite, que o Senhor possa alegrar. Pai, se algum se encontrar, meu Pai, oprimido, Senhor, que o Senhor venha libertar, Deus, nesta noite, Senhor, porque no teu sangue há poder, Deus. Pai, eu quero te apresentar, Senhor da glória, cidade, Deus de Cachoeira, Pai, em tuas mãos, Senhor. Pai, hoje nós tivemos, Senhor, este primeiro caso, Senhor, confirmado, mas nós não perdemos a fé, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que Tu estás, Senhor, no controle, Deus, de todas as coisas, Deus. Tu não perdeu, Senhor, o controle, Pai. Tu continua guardando, Deus, Tu continua protegendo. Então eu te peço, Senhor, pelo Brasil, Senhor. Te peço, Deus, pelo mundo, Senhor. Vai colocando as Tuas mãos, Deus, vai alcançando, Senhor, com a Tua misericórdia, Deus, porque nós cremos, Senhor, no poder da oração, Senhor. Nós cremos em um Deus, Senhor, que tem o poder para operar, em um Deus, Senhor, que tem a mão forte, ó Pai, que tem o controle, Deus, de todas as coisas, Senhor amado. É por isso que nós te pedimos, ó Pai, como igreja do Senhor na terra, Senhor. Deus, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre esta nação. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre este país, Senhor, e faz cessar, Deus, essa tempestade, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra, Senhor, que diz, Senhor, que tudo tem um tempo determinado. E nós cremos, Senhor, que nós estamos agora, Senhor, passando por esse momento de dificuldade. Mas nós cremos, Senhor, que este tempo vai passar, Senhor. Em nome de Jesus. E que nós vamos, Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome.
Deus, mesmo em meio às adversidades, em meio às lutas, Senhor, nós vamos dizer que Tu és bom, Deus. Nós vamos dizer que Tu és santo. Nós vamos dizer que Tu és poderoso, Deus. E nós vamos dizer, Pai, que Tu está no controle de todas as coisas. Toma o controle desta live, Senhor, em Tuas mãos. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Toma a vida de Léo, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, que tudo quando for feito aqui nesta noite, que cada palavra que sai de nossos lábios, Senhor, seja diretamente, ó Pai, direcionada por Ti, Senhor. Que nós não venhamos falar nada, Senhor, que provenha de nós mesmos, mas que seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo, Senhor. É por isso que nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, e Te dizemos, fica à vontade em nosso meio. Opera o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Já está aqui conosco, né, o nosso irmão Alexandro Marcos, né? Bênção de Deus na terra, que tem pregado também a palavra do Senhor, tem sido um vaso, né, usado na terra. Irmão, antes de nós começarmos a nossa live, nosso irmão Léo já começar dando a sua saudação, né, nós vamos trazer uma informação, né, que é de caráter público, que saiu mais o boletim, né, epidemiológico da cidade de Cachoeira, e foram 5 casos, né, 4 foram descartados, mas nós recebemos a notícia de que um caso foi confirmado, né? Um caso foi confirmado na cidade de Cachoeira hoje, dia 4, né, dos 4 de 2020, mas Deus, ele não perdeu o controle, Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Agora nós, né, como servos do Senhor, precisamos estar continuando, seguindo as orientações, né, Léo? As recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, que fala que a melhor medida ainda é o isolamento. Então você que tem uma necessidade de ir à rua, resolver um problema, pagar suas contas, comprar alguma coisa, você pode ir agora sempre mantendo as precauções, lavando sempre a mão com água e sabão, fazendo uso do álcool em gel, mantendo, né, o distanciamento, evitando estar na rua se não for no caso de uma necessidade, e principalmente, né, os idosos e as crianças, que são a classe de maior risco, né? Vamos continuar seguindo as orientações, mas não vamos perder a fé, né? Que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Já vou estar passando a oportunidade para o nosso irmão Léo já estar dando a sua saudação inicial, e logo após nós já estaremos entrando, né, no nosso tema, que é salvação, né? Continuação. Glória a Deus, quero cumprimentar os irmãos, amigos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Hoje Amém. Nós estamos com uns temas muito bons, muito fortes acerca da salvação. Amanhã também é o dia do jejum, aonde, irmã Magali, eu creio que se toda a nação, todo o povo amanhã dobrar o joelho, fazer a sua parte, eu creio que Deus, ele levantará do trono e descerá sua mão dando um basta nisso tudo. Eu creio também. Mas para isso é necessário nós que servimos a Deus fazer a nossa parte. Nós também dobrar o joelho em oração pelo Brasil, pelo mundo, porque se nós não fizer a nossa parte, não tem como Deus fazer a parte dele. Glória a Deus. O jejum foi convocado para toda a nação brasileira, dobrar o joelho amanhã, domingo, aliás, começa hoje à meia-noite até amanhã, o meio-dia, dobrando o joelho, orando, buscando uma melhora para o nosso Brasil, porque tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso é a fúria do inimigo, porque eu, você, dobra o joelho em casa, busca a presença de Deus nos momentos mais difíceis. É agora que é o momento. Eu falei numa live ontem da irmã missionária Eloide, uma coisa muito interessante. Esse é o momento que a igreja tem que se levantar e sair para fora. Glória a Deus. Não é o momento da igreja de ficar em casa acovardada, não. É o momento de sair, levar a palavra de vida, porque tem muitas pessoas no desespero. Muitas pessoas desesperadas, perdendo o controle, mas nessa noite Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa. Esse é o momento que a igreja tem que se levantar e sair, Magali, porque Deus conta com você para esta obra. Deus conta com você para dobrar o joelho e fazer a sua parte. No livro de Tiago diz que a oração feita por um justo surte muito em seus efeitos, que dirás uma nação inteira de pé, de joelho. Deus se levanta do trono, Magali, para começar a dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Tudo isso que nós estamos vendo aí, irmãos, é para o nome do Senhor ser glorificado. Nada disso acontece sem a permissão de Deus. É verdade. Sabe por quê? Porque uma coisa eu tenho certeza, que Deus, ele tem um controle da sua vida.
Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, mas se eu e você fizer a nossa parte, pode ter certeza que Deus também faz a parte dele. Mas Ele conta comigo e com você para esta missão. Não é o tempo de a igreja se encovardar, não. É o momento que nós temos que se levantar. Glória a Deus. E algo muito interessante que nós falamos ontem foi sobre a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo de número 15, onde fala que Abraão, tendo paciência, Magali, ele alcançou a promessa. Glória a Deus. Por causa da paciência de Abraão, ele alcançou a promessa. Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 40, ele vai falar algo muito interessante sobre oração respondida. Davi, no momento que se encontrava na aflição, ele, quando dobra o joelho, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Glória, ou seja, oração respondida. Aleluia, Jesus. Deus só responde quando você dobra o joelho, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e aí Deus opera um milagre, irmãos. Glória a Deus. É por isso que Deus proclamou através do presidente, eu creio, Magali, que tudo isso são as ordenanças de Deus para a nossa vida. Porque Ele sabe o que o Brasil está passando. Ele sabe qual é a fúria contra esta nação, porque Ele sabe, o inimigo sabe, que aqui tem homens e mulheres que dobram os joelhos às madrugadas, sobe aos montes, vai buscar a presença de Deus, vai orar, vai interceder e vai dar todo basta na fúria do inimigo. Eu creio, já tem, Léo, alguns irmãos, né, irmãos e amigos que estão interagindo conosco. A nossa irmã Marinalva Santos, né, ela está dando boa noite, a paz do Senhor Jesus, e ela já está pedindo, né, que nós possamos orar por ela e pela família dela, que ela não está muito bem de saúde, mas eu creio, minha irmã, que a partir do momento que você entrou nesta live, o Senhor Jesus, Ele já está visitando a tua saúde, né, Ele já está operando, né, Léo? Nós cremos que a Bíblia diz que a fé não é por vista, né? Então nós continuamos confiando no Senhor. Então creia que a partir do momento em que você entrou nesta live, o Senhor Jesus, Ele já visitou e Ele vai tocar na área que você precisa que Ele realize um milagre. Nosso irmão William Silva também, o William também sempre está acompanhando as nossas lives, né? Está aqui dando uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Né? Deus continue abençoando o William. Nós estamos em oração, né, pela vida também, São Benedito. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão. Permanece firme, que grande é a obra de Deus na tua vida, né? O nosso irmão o William, ele também serve ao Senhor Jesus, né? Está se esforçando a cada dia, buscando a Deus. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida. Neno Garcia também está dando aqui a paz do Senhor para mim, a paz do Senhor para Amém. O irmão Léo, né? Deus continue abençoando. Simone Santos está dizendo verdade, estamos juntos, né? Simone está glorificando o nome do Senhor Jesus. Neno Garcia diz: amanhã irá se cumprir o que diz em Jonas 13 e Mateus 13, 40 e 42, né? Amém. Driele Costa está falando amém, que Deus tenha misericórdia. Fabiana Rei Ragiro está dizendo boa noite. O nosso presbítero, né, Edson Almeida, a bênção de Deus, estava mais cedo em uma live muito abençoado. E já estou, viu, Edson, aguardando aí as lives que você falou que vai trazer temáticas, né, dentro do contexto bíblico, mas também no momento atual que nós estamos fazendo, né? O presbítero Edson é assistente social e tem feito um grande trabalho. Eu fico olhando que ele tem usado, né, o dom que Deus deu também, mas com a sua qualificação profissional, e tem feito grande obra ali na ladeira da cadeia. Deus continue abençoando. Está dizendo glória a Deus, missionária Magali. Deus continue abençoando, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, né? Vamos começar com a nossa leitura oficial. Eu separei aqui no livro de Lucas, né, capítulo de número 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Aí a gente vai fazendo, Léo, uma leitura compartilhada. Eu gosto de ler um versículo, você lê outro, né? Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Já que nós estamos falando sobre salvação, né? O presbítero Rosevaldo, meu digníssimo esposo, está ali sentado ali acompanhando a live. Não deu uma saudação, só está nos bastidores, mas Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Então você quer começar, Léo? Amém. Pronto. Lucas capítulo 19, no seu versículo de número 1.
Eu preguei até um dia desse sobre esse versículo de Lucas. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou dos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, aleluia, e salvar o que se havia perdido. Né, irmão, como nós estamos falando, né, Léo, sobre salvação, e nós já abordamos alguns temas nas outras lives falando acerca de que salvação nós só encontramos por meio de Jesus Cristo, né? Não há outro caminho ao qual nos leve a salvação. Falamos também acerca de que por Adão entrou o pecado no mundo, mas que por Jesus Cristo entrou a vida e a vida eterna. Nós falamos ontem também que salvação é o estado que tira o homem da condenação para a libertação, para assim a vida eterna. Por causa do pecado, o homem ele é condenado, mas através de Jesus ele traz a vida eterna para aquele que estava condenado por conta do pecado, né? E hoje nós ficamos com 2 temas, né, para a gente continuar. Que o primeiro tópico é dizendo se a salvação é para todos, né? Às vezes nós vemos algumas ministrações e às vezes nós ouvimos muitas pessoas falar muitas coisas, mas nós precisamos aprender a entender que a Bíblia não é um livro de conveniência, né? Já tinha falado isso anteriormente. Não é a opinião de Magali, não é a opinião de Léo, mas é o que a Bíblia diz. O que é que a Escritura diz acerca disso? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? É o nosso combustível, é por onde nós nos orientamos. Então, o que é que a Bíblia diz, né, Léo, acerca da salvação? Será que esta salvação ela está restringida a apenas uma quantidade de pessoas? Será que esta salvação ela não está disponível para todo mundo? Não é todo mundo que pode acessar esta salvação? E se essa salvação, né, for para todos, será que todos irão se salvar? O que é que depende disso, né? São muitos questionamentos que a gente nos faz, né? E as Escrituras vai nos dar luz para isso, né? E aí, Léo, a salvação finalmente ela é para todos ou não é? É para todos. Por isso que Jesus ele veio. Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Agora só que é assim, a salvação ela é uma forma de Deus para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Então, automaticamente, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos entrando no caminho de Cristo, porque somente por Ele é que a porta da graça está aberta. Porque se não fosse através de Cristo, Magali, a porta não estaria aberta. Nós tiramos por esse texto que nós lemos aqui de Lucas 19, sobre Zaqueu publicano. Ou seja, era um homem que estava fora da salvação. Sim. Ele estava já condenado praticamente para o mundo, porque, ou seja, fazia coisas que não agradavam a Deus. Mas quando Jesus entra na vida, que ele percebe que Jesus está ali, ele vai fazer o quê? Conhecer a Deus. É verdade. Esse é o primeiro passo, conhecer a Deus. Glória você a Deus. Conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você sabe do que Ele é capaz. Se você conhece a Deus, você não teme mal algum, porque Deus, Ele guarda o seu povo. Deus, aleluia, Ele protege a sua igreja. Nós somos igreja, estamos protegidos por Deus.
Então a salvação é um modo de Deus para nos livrar da condenação deste mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. O mundo já está condenado, mas ela que servimos a Deus, não. Nós estamos em Cristo Jesus, porque a salvação é para todos. E também, né, Léo, como a gente vê que Lucas, né, ele descreve, ele fala daquele acontecimento, e ele fala que Zaqueu, ele teve a curiosidade. Tanto é que Zaqueu, ele era de pequena estatura. Então Zaqueu, ele sabia que quando Jesus ele estava em algum lugar, a multidão estava ali junto de Jesus. Mas nem todos que estavam na multidão estavam verdadeiramente porque queriam conhecer a Jesus ou pela palavra simplesmente de Deus. Alguns estavam ali por interesses, curiosidade, né? Curiosidade. Pela fama que percorria em toda a cidade. Pelo que se ouvia falar, né, de Jesus. Tanto é que a própria mulher do fluxo de sangue, ela só foi até Jesus porque ela ouviu falar de Jesus, né? Ela ouvia falar dos milagres, dos prodígios, daquilo que Jesus operava. Então ela foi até Jesus pelo ouvir. Sem falar que ela já tinha percorrido todos os recursos da terra. Sim. Não teve médico, ela gastou toda a sua fortuna para tentar achar o problema dela e não conseguiu. Sim. Então ela fica em um lugar isolado, desprezada, mas quando ela ouve falar de Jesus, ela disse: já bati em tantas portas, já corri em tantos lugares, sim, já gastei todo o meu dinheiro, eu vou até ele. Sim. Ela voltou curada. Por quê? Porque o coração dela foi disposto a receber não aquilo que ele tinha para dar, mas andar com ele e servir com ele. É isso que vai fazer o milagre acontecer na vida do crente. É quando ele está disposto de coração a buscar a Deus, não porque ele tem para dar, mas sim pelo que ele é. Sem contar que, como você falou, que aquela mulher, ela também estava fora da salvação, fora desse projeto, no sentido de que ela ainda não conhecia a Jesus, ela não servia a Jesus. Tanto é que a Bíblia não relata que ela, quando ela se deparou diante de uma dificuldade, que ela foi logo até Jesus, não. A Bíblia diz que depois que ela percorreu por outros caminhos, buscou outros meios, ela não encontrou. Aí quando ela ouve falar de Jesus, aí ela vai até Jesus, ela usa uma estratégia para chegar até Jesus, porque a Bíblia diz que ela vai lá e toca na orla da veste do mestre. Então a Bíblia está nos mostrando que aquela mulher, ela teve que ir de joelho, ela teve que se rastejar para poder ter acesso a Jesus por causa da multidão que andava junto com Jesus. E o que eu acho mais interessante, irmã Magali, é que todo mundo naquela época tocava em Jesus. Sim. A Bíblia diz que a multidão apertava e oprimia ele. Então, ou seja, todo mundo estava tocando em Jesus, mas ninguém tocou como aquela mulher tocou. Quando todo mundo toca, as pessoas tocam, mas não acontece nada, porque as pessoas hoje são telespectadoras, só querem ir para os cultos para ver o que vai acontecer. Aquela mulher, ela vai disposta em busca do milagre. Aleluia. A Bíblia diz que quando ela toca na orla do seu vestido, ele para. Aquele parar de Jesus ali, ele fica observando, olha para um lado, para o outro, para frente e para trás, procurando quem tocou. Sim. Ele vira para o seu discípulo: quem me tocou? O discípulo: ora, mestre, a multidão aqui te oprime, te aperta. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou diferente. Toque nele diferente esta noite, aí na sua casa, na sua vida. Quando aquela mulher toca, Magali disse: não, porque de mim saiu virtude. E o interessante é que a gente se apega a todos os detalhes da Bíblia, porque a Bíblia diz que os discípulos, né, alguém chegou para Jesus e disse assim: mas Senhor, claro que alguém te tocou, né? Porque a multidão está te apertando. Mas Jesus disse: não, a multidão está me apertando, trazendo de uma linguagem clara. A multidão está me apertando, mas alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti, porque de mim saiu poder. Ou seja, a virtude é poder. Naquele dia, né, Jesus, muitas pessoas foram até Jesus, mas nem todas foram curadas. A Bíblia diz que Jesus, ele não curou a todos, mas só que muita gente que estava naquela multidão também tinham enfermos. Mas a Bíblia está relatando acerca de uma mulher que ela, mesmo com a sua simplicidade, mas ela teve eu digo assim, eu vou citar apenas duas coisas nesse momento. Ela teve primeiro a determinação
de sair de dentro da sua casa, sendo mulher, com uma enfermidade que tornava ela ainda impura. Sem força, né? Impura, né? Porque 12 anos. A Bíblia diz lá, a gente vai ver lá nos livros do Antigo Testamento, nos livros de Levítico, a gente vai ver que a mulher, quando ela estava no fluxo dela menstrual, ela tinha que ficar separada, afastada, porque ela era considerada imunda. Então a gente vai ver que aquela mulher, ela não podia encostar em alguém, ela não podia chegar até alguém. Por isso que ela vai escondida, né, se rastejando para conseguir tocar em Jesus. Primeiro, ela tem a determinação de sair de dentro da casa dela, de dizer, ó, eu ouvi falar nesse Jesus que faz, que opera um milagre, eu já bati em todas as portas, em nenhuma eu achei a solução para o meu problema, mas eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Ela tocou com certeza, com convicção. Então ela teve fé também, porque ela disse, eu vou tocar e vou ser curada. Por isso que Jesus, quando a gente vê um detalhe muito importante, é que Jesus chega para ela e diz assim, ó, vai filha, a tua fé te salvou. Vai ser curada deste mal, né? Então a gente vai ver que Jesus, naquele momento ali, simplesmente disse a ela, você foi curada primeiramente por causa da tua fé. A tua fé te salvou, porque naquele momento ela recebeu a cura e recebeu a salvação. Jesus deu a cura para a enfermidade dela e trouxe a salvação também para a vida dela. Já tem mais irmãs aqui, Léo, conosco também. Nosso irmão Ico também, né, está aqui juntamente conosco, né, nesta noite. Cadê, meu pai, esse negócio desse teclado aqui? Vai falando enquanto eu consigo descer esse trem aqui. E o que eu gosto mais desse texto dessa mulher do fluxo de sangue é porque ela estava sem força, né, debilitada, automaticamente imunda, rastejando pelas ruas, sem força. Imagina só a cena, irmão. Tente imaginar isso na sua mente. Pare uma hora, faça uma reflexão, medite nessa palavra. Imagine o sofrimento que essa mulher estava passando naquele momento, sem força, mas mesmo assim ela consegue chegar até Jesus. E o que eu acho mais interessante é que ela consegue, Magali, romper uma multidão. Porque você sabe que a multidão querendo ver alguma coisa, ela começa a empurrar empurra outro cai no chão. Ou seja, quem sabe ela não caiu no chão por causa que estava sem força, um tombinho que tomou de leve e caiu, mas mesmo assim não desistiu de ir em busca do milagre. E assim não é diferente para conosco, assim não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu, ele teve uma estratégia, ele disse, eu sou pequeno, a multidão não vai deixar eu chegar até ele, mas eu quero ver quem é ele. Então quando ele sobe na árvore, agora eu fico olhando. E eu me emociono quando eu falo de Jesus, porque Zaqueu, ele subiu na árvore para poder ver Jesus de cima. Mas Jesus, ele sabia que Zaqueu já estava em cima daquela árvore. Tanto é que o Jesus, ele para, ele olha, imagina Jesus olhando para a árvore e dizendo assim, Zaqueu, você não quer ir em cima da árvore? Você não queria me ver? Você não quer falar comigo? Então desce daí, porque hoje me convém entrar dentro da tua casa. Hoje me convém, aleluia. Hoje me convém, ele diz aqui, hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que apressadamente, né, Zaqueu, ele desceu. Agora Zaqueu, ele desceu com júbilo. Lucas, ele faz questão de destacar que Zaqueu, ele desceu depressa da árvore e com alegria. Júbilo quer dizer alegria na alma. Zaqueu, quando Jesus, ele falou com Zaqueu, desce daí, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa, ele desce ligeiro. Ele diz, eu não posso perder essa oportunidade. A oportunidade que ele me deu foi hoje. Eu vou descer com alegria, eu vou descer com júbilo. Irmão, a oportunidade que Deus está te dando é hoje. O momento que Deus está te dando agora. A salvação veio para você que está vendo este vídeo. A salvação é para mim, a salvação é para Léo. A salvação é para todos. A partir do momento em que Jesus, ele entregou a sua vida naquela cruz do Calvário, ele nos liberou o acesso, né, Léo? Para poder a gente poder chegar até Deus, né? O nosso irmão Vilminha, deixa eu falar aqui só rapidinho. Vilminha também está dizendo, glória a Deus. Vilminha também sempre está acompanhando as lives. O William está dizendo, Deus sabe, estou me esforçando. Glória a Deus. Então continue, irmão, se esforçando. Continue. Você está no caminho certo. O nosso irmão Ito do Som também está conectado nesta live. Simone Santos está dizendo assim, essa semana eu estava lendo essa mensagem, diz aqui, né, estava meditando na palavra. Simone, então, é bênção de, né, Deus. Deus está confirmando aí, né? A irmã Simone estava lá lendo. Congregou lá com a gente, palavra, lá no Caquém de lá, junto com a gente. Mulher de oração, aí busca, gosta de ir pro monte. Deus abençoe Simone, a sua casa, a sua família. Dá um abraço, uma paz do Senhor, irmã Estelita aí.
Tamo junto, firme e forte. Amanhã é o dia do jejum, viu? É o dia de você dobrar o joelho em casa, viu? Ó, quem tá aqui com a gente também, o pastor Robson Júnior, Ana Batista, Betel. São Félix? É, de São Félix. Pastor Bênção Robson, de Deus, né? Eu estive ontem Robson também lá numa live dele lá em São Félix. É, bênção de Deus. Deus Forte, num continue, debate muito bom. abençoando, viu, pastor? Marinalva Santos está dizendo que nesse momento Deus ele deu um grande livramento ali na Vila São Benedito, um livramento de morte, né? Que ia ter ali um acidente, né? De moto, e Deus ele foi fiel, ele colocou as suas mãos. Olha Deus ele foi maravilhoso e ela já está aqui glorificando o nome de Deus. Kindauana também está, Jussi Matos, Álvaro Almeida, Neumário também, Zizi Almeida está ali glorificando a Deus. Neumário está dizendo, oh glória, glória a Deus, aleluia, eita maravilha, paz do Senhor, povo de Deus. Simone está dizendo, Jesus é a porta de escape. A mensagem de Zaqueu revela que não é a gente que vai até Jesus, mas Ele que vem a nós. E por sua infinita misericórdia nos aceita, cheio de falhas e defeitos, e sujo do lamaçal do pecado. E Jesus nos lava, bota vestes novas e nos transforma. Neumário está dizendo, louvado seja Deus. Neide também está ali glorificando a Deus. Luciene também entrou, Yasmin Gonçalves também está ouvindo a palavra do Senhor, Luciene Ramos, Deizinha também, Neumária está glorificando. Então, vamos ver que temos muitos irmãos. Como Simone falou, às vezes a gente fala assim, quando a gente faz o apelo, a gente fala assim, ó, você quer Jesus, você aceita Jesus, mas ela falou algo interessante. Ele que nos aceitou. É verdade. Ele nos aceitou, a gente sujo, imperfeito, cheio de pecados, cheio de falhas. E Jesus, ele nos aceitou, ele nos tirou do lamaçal do pecado pela sua infinita misericórdia. Então a gente vai ver mais uma vez que a salvação foi dada para todos. Eu separei aqui, Léo, em 1 Timóteo, né? No capítulo de número 2, versículo 3 e 4, você pode estar pegando sua Bíblia, anotando as referências nesta noite, né? E colocando aí para depois você estar meditando. Olha o que é que Paulo, ele fala para o seu filho Timóteo na fé. A primeira evidência, né, que a gente pode demarcar aqui de que a salvação para todos está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que foi que Paulo ele disse. Paulo, primeiro ele coloca aqui, e ele diz que é bom e agradável a Deus. Nele, quando ele escreve essa epístola, ele está orientando a Timóteo a fazer oração por todos, a fazer oração pelas lideranças, a fazer oração pela nação, a fazer oração pelos pastores, orar por todos, né? A Bíblia diz que nós, como servos do Senhor, temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar pelos políticos, porque não há nenhuma autoridade constituída na terra se Deus assim não der, se Deus assim não permitir. Então Paulo ele está dizendo que é agradável, né? Isso é agradável diante de Deus, o nosso Salvador, né? Que nós possamos orar e interceder pelas vidas, porque o desejo de homem, de Deus, é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade, Léo? Jesus. Jesus, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que todo mundo o conheça, que todo mundo chegue ao conhecimento dele, né? A Bíblia diz que ele, como ele fala em Oséias, que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma certa vez uma pessoa, um novo convertido, ele me fez uma pergunta, ele falou assim: Maga, me diga uma coisa, eu estava pensando da seguinte maneira: eu posso buscar a Deus, mas depois que eu conhecer a Deus, eu posso deixar de buscar. Eu não preciso buscar mais Ele, né? Eu falei, não, esse pensamento seu está errado, não condiz com o que as Escrituras diz. Porque quando nós buscamos ao Senhor, é uma busca incessante, é um poço que não tem fim. Quanto mais você busca, mais você tem que buscar a Deus. É por isso que Oséias fala que nós temos que prosseguir em buscar ao Senhor, continuar buscando a Deus. Então, Paulo ele diz, Deus ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles só poderão ser salvos a partir do momento em que eles conhecerem a verdade. Não é isso? É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, sim, e a verdade vos libertará. É conhecer na verdade. Se conhecer a verdade, é conhecer a Cristo. É saber o que Ele tem, um projeto de Deus para nossas vidas.
Sim. Daniel, em uma certa feita, nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas Daniel automaticamente não negou seu Deus. Glória a Deus. Daniel, ele tinha tudo, saiu da sua cultura, foi para uma cultura pagã, uma cultura ímpia. Sim. Mas ele e seus amigos, de maneira nenhuma, quando a estátua foi levantada, ele se prostrou não, Magali. Sim. Ele não ficou prostrado não, pensando, meu Deus, agora o que é que vai acontecer da minha vida? Senhor, o que é que vai acontecer? Estou desesperado. Não, Daniel automaticamente, 3 vezes ao dia, ele orava e buscava a face do Senhor. Essa é a intenção, é de cessar sem parar, porque assim como a irmã Magali falou, o poço é fundo, irmão. Agora sabe o que está acontecendo? O poço é fundo, Magali, mas a corda é rasa. A corda que vai buscar água às vezes é pouca, não tem corda o suficiente para chegar até o lugar da água, porque uma coisa é você lançar a corda para buscar água e às vezes a corda for curta e não chegar até a água para você conseguir tirar. É o que está acontecendo. Daniel não, ele orava para buscar cada vez mais intimidade com Deus, e a Bíblia diz que Daniel orou quantos dias, Magali? Para buscar o Senhor, que até o principado da Pérsia parou a oração de Daniel. Daniel não desistiu de orar não, irmãos. Ele continuou orando todos os dias sem parar, sem cessar. A Bíblia diz que Deus já tinha enviado o seu anjo. Já tinha, desde o primeiro dia, né, que ele começou a orar, Deus já tinha ouvido a oração dele, mas que existia uma batalha, uma guerra no reino espiritual. E a gente aí tem outra questão que a gente pode ver aí, verdade. Que quando nós entramos em oração, a gente entra em batalha. Entra em batalha. A gente entra em guerra. É por isso que o teu quarto é um quarto de guerra. É o teu altar. É por isso que quando Jesus ele fala com os discípulos, que os discípulos falam assim: Senhor, nos ensina como a gente deve orar, né? Que a Bíblia diz assim, ó, vós não recebeis porque não sabeis pedir. Então Jesus falou assim, ó, entra dentro do seu quarto. Primeiro passo para a oração: fecha a porta, fala com teu pai em secreto, com seu Deus. Por quê? Porque toda vez que você dobra o seu joelho, você está entrando em uma guerra, você está entrando em uma batalha contra principado, contra a potestade, contra as ordens espirituais, como o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 6:10. Temos que nos revestir das armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Daniel, desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração à oração e ao jejum, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, mas disse que teve uma batalha no reino espiritual para impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele, né? E as pessoas hoje faz uma oração de 5 minutos, já quer resposta de Deus, às vezes não persiste naquilo que quer, porque não recebeu hoje, automaticamente já pensa em parar, e não é assim, irmãos. Deus quer que você crie intimidade. O que é intimidade? É você abrir o seu coração e ter uma pessoa que você possa confiar em contar os seus problemas, porque não adianta você, vou trazer um exemplo bem claro. Às vezes as pessoas acham que tem um amigo que é muito que é aquela pessoa, Magali, de confiança, mas na verdade quando acaba contando um segredo para aquela pessoa, automaticamente aquela pessoa tem outro amigo e outro amigo do outro amigo, e assim à medida que ele vai passando para um amigo, outro amigo vai passando, automaticamente seu nome já está em todas as bocas, as pessoas já estão sabendo o que está acontecendo com você, com a sua casa, com a sua família, ou com o seu casamento. Eu não sei qual área você contou ou situação que você esteja passando, mas quando você cria intimidade com Deus, que quando você abre o seu coração para Ele, Deus, ele guarda o seu segredo e não revela para ninguém. É verdade, porque tem coisas, Léo, nós temos que saber de uma coisa: a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de pessoas falhas. A Bíblia diz que o joio, ele cresce junto com o trigo, né? Então, nós temos que entender uma coisa: tem coisas na nossa vida, irmão, que a gente pode chamar um irmão, conversar, contar, né? A Bíblia nos orienta também a isso, a chamar o nosso pastor, chamar o nosso dirigente e conversar, porque nós também precisamos de pessoas que estejam do nosso lado. Mas nós temos que ter muito cuidado com quem a gente conta os nossos segredos. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós vamos conversar, com as nossas intimidades. E tem coisas na nossa vida, Léo, que nós não temos e não podemos
contar para ninguém, porque tem coisas que é você e Deus. É intimidade. Tem coisas que Deus, Ele quer revelar somente para você. Tem sonhos, querido, que não é para você compartilhar. Tem sonhos que é para você contar, mas tem sonhos que Deus, Ele está te revelando para você orar e para você interceder, como o Léo está falando. É a questão do telefone sem fio. Eu chego para Léo e digo uma coisa, a mensagem vai chegar completamente distorcida daquilo que eu já falei. É por isso que às vezes tem muitos problemas, porque às vezes a gente fala aquilo que a gente não deveria falar, e por causa das más conversações corrompe os bons costumes. Então, como a gente está falando de salvação, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos que vigiar a porta da nossa boca, nós temos que vigiar o nosso lábio, porque como o provérbio ele diz que a língua, ela tem um veneno, ela tem o poder de destilar um veneno tão forte que pode matar uma vida e secar até os seus ossos. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque tem palavras, irmão, que pode matar uma vida, que pode matar uma alma. Você pode perder a sua salvação, a sua comunhão com Deus, simplesmente por palavras que saem dos seus lábios. É por isso que nós temos que emprestar, né, Léo, nossos lábios ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Emprestar a Deus a nossa boca, para Deus usar. Então empresta a tua boca a Deus nesta noite. Diz para Ele: Senhor, usa meus lábios, Senhor, usa minha boca, Senhor. Libera a palavra profética através dos meus lábios. É isso que Deus quer Libera fazer. a palavra profética para salvar outras vidas. É isso que Aleluia, Deus, glória a Deus. Cantará. Aleluia. Eu fico olhando, né, a gente já falou sobre isso, a gente fala em salvação, e uma coisa vai levando a outra. A mulher samaritana, quando Jesus ele tem um encontro com ela em João 4, Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher, mas o maior objetivo de Jesus foi salvar aquela mulher naquele dia. Mas quando Jesus ele tem um encontro com ela, ela ainda não sabia como era a maneira certa de adorar, como ela deveria buscar. Ela disse: Senhor, durante toda a minha vida eu aprendi que aqui em Jacó é o lugar que eu devo adorar. Uns dizem que é em Jerusalém, né, os judeus. E aonde é que eu vou adorar? O que Jesus disse para ela? Não, mulher, a hora de adorar é agora. A hora vem. A hora vem. A hora chegou. E agora é. Aleluia. Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém, nem em Jacó, mas é agora aí onde você está. Tempo. O tempo é agora, é aí, irmão. Você é adorador. É onde você está. E o mais importante, sabe o que é, Léo? Que a partir daquele momento em que a mulher ela recebe a salvação, ela não fica, né, só para ela. A partir do momento, quando ela ouve Jesus, ela fala assim: não, eu tenho que divulgar esta notícia. Eu tenho que trazer outras pessoas para conversar com ele também, para ouvir estas palavras. Porque quando ela começa a conversar com Jesus, ela diz assim: ó, eu percebo que tu és profeta. Aleluias. Aleluia. Por que foi, Léo, que aquela mulher, ela olha para Jesus e ela identifica Jesus como um profeta? Pelas palavras simples, as palavras de revelação. Jesus, quando ele mostra àquela mulher que a hora chegou, não é em Jerusalém nem nos montes, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Magali, em espírito e em verdade. Ou seja, você tem que estar com seu coração aberto para poder adorar a Deus. Quem adora a Deus no momento da tribulação, você não vê ninguém adorando a Deus nesse momento. Verdade. Porque as pessoas, a Bíblia diz em Provérbios 24:10, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas se você automaticamente, no meio da crise, no meio da dificuldade que você pode estar vendo, em que o mundo está enfrentando essa pandemia no mundo todo, mas o que é que acontece? Os verdadeiros adoradores adoram a Deus agora. Adora em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela se impressiona com Deus, irmã Magali, porque quando ela ouve aquela revelação, ela sai correndo e ela começa a dizer, batendo em porta, vinde e vede, porque eu encontrei o Messias, aquele que iria vir para resgatar o seu povo. Ela encontrou a solução para os seus problemas, irmãos. E eu fico olhando, né, Léo, que quando ela começa vai divulgar pela cidade, né, acerca de Jesus, a Bíblia diz que muitos foram ao encontro de Jesus para ouvir o que aquela mulher tinha falado. E o que é que João diz? Que aqueles homens permaneceram agora, não pelo que a mulher falou, mas por aquilo que eles ouviram dos próprios lábios de Jesus falar. Aleluia. Rapaz, é muito gostoso, interessante, porque a palavra por si só, ela já traz a própria revelação de Deus. Rapaz, conhecer a Deus é conhecer tudo. É saber do que Ele é capaz, irmão, de fazer
Nós não podemos duvidar do poder de Deus, porque o poder de Deus não tem como ser comparado a nada, Magali. Porque Deus, se Ele quiser fazer hoje, quiser assim dizer, ó, vou dar um basta nessa pandemia, Ele quiser fazer assim, acabou. Acabou a pandemia, acabou tudo. Amanhã é o dia da igreja dobrar o joelho e fazer a sua parte, para que Deus possa entrar com providência sobre a nação brasileira, sobre este mundo, sobre tudo isso que está acontecendo. E eu creio que tudo isso que está acontecendo é por ordem permissiva de Deus, para então a igreja, Magali, dobrar o joelho e buscar a sua presença, porque eu creio que do jeito que está acontecendo, muitas pessoas se afastaram de buscar a Deus, mas o momento que Deus cria para trazer o seu povo é agora. As estratégias de Deus, a maneira de Deus agir, nós não entendemos, mas a Bíblia diz, o que eu faço hoje, vós não entendeis, mas vai entender depois, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Aquela mulher, ela ouve a mensagem, ela divulga para os outros vêm ouvir a palavra e diz, agora eu fico, não só pelo que ela falou, mas agora eu fico porque verdadeiramente nós comprovamos que tudo aquilo que aquela mulher falou é verdade. Aleluia. Só em ti nós podemos alcançar a salvação. Deizinha Silva também está, disse glória a Deus. Nosso irmão Neumário também. Bianca Silva também está na live. Aleluia. Glória a Jesus, Deus abençoe. Renata Guimarães está dizendo amém. Taina Santos está dizendo paz do Senhor. Eva Freitas também está assistindo, Daci também está assistindo, nossa irmã Maeli Menezes também, pregadora e levita do Senhor também, está assistindo também esta live. Então a gente vê, né, Léo, como a gente está falando, que a salvação é para todos, né? Porque Jesus encontra com ela, ela vai, fala para os outros vêm até Jesus. Olha o que Pedro ele diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, porque ele diz assim, ó, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então a gente vai ver que ela, além de ser para todos, a vontade de Jesus é que todos sejam salvos. É por isso que eu já vi, Léo, muitas vezes pessoas dizendo assim, ó, esses crentes estão ficando doidos, porque fica desde que eu sou jovem, desde que eu era pequena, que eu ouço essa pessoa dizendo, Jesus vai voltar, e esse Jesus, ele nunca volta. Eu não sei como é que esse povo não cansa de falar isso, e eu não vejo isso se cumprir. Mas quando a gente chega no livro de 2 Pedro, nós entendemos que o amor de Deus, ele é tão grande pela humanidade, que Pedro está dizendo, olha, não julgue a vinda do Senhor Jesus como tardia ou como demorada. É verdade. Não julgue a vinda dele que está sendo demorada. Por quê? Porque muitas pessoas têm esse pensamento. Eu acredito que os irmãos que estão acompanhando essa live já podem ter ouvido em algum momento da sua vida alguém dizendo assim, rapaz, isso é perca de tempo. Isso aí é engano, é ilusão. Você vai ficar perdendo, como eu já ouvi Léo falando comigo, Magali, você está perdendo sua juventude dentro da igreja, você é jovem, vai curtir sua vida, não vive que nem velho não. Nós escutamos isso a todo tempo, mas ele está dizendo, olha, não dê ouvido àqueles que estão dizendo que a vinda dele é demorada. E olha quantos mil anos essa palavra aqui foi escrita por Pedro. Se no tempo de Pedro ele está dizendo que a vinda de Deus não estava sendo demorada, imagine no nosso tempo. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a volta de Cristo. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mas nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Sinais no céu, sinais na terra, a própria natureza, tudo isso tem que se acontecer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, irmão. Eu orando, você orando, Deus ele dá o livramento como ele tem feito, mas tem coisas que vai ter que acontecer, e é por causa da oração mesmo que Deus ele permite que essas coisas aconteçam, para que as pessoas possam olhar para a palavra de Deus e dizer aquilo que os crentes estão pregando, aquilo que o irmão Léo está falando, aquilo que a irmã Magali está falando. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Então Pedro está dizendo que eu não julgue que Jesus está demorando a voltar. Sabe por que foi que Jesus ele não voltou ainda? Porque a vontade dele é que ninguém se perca. A vontade dele é que todos, a vontade dele é que toda alma seja alcançada, é que todos sejam salvos.
Ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém se perca, irmão. Por causa do amor dele, o amor de Deus, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele, né, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Aleluia. E aí então a gente fica olhando, né, Léo, que o amor de Deus foi tão grande, que às vezes muitos estão dizendo assim, ó, Jesus está demorando, e Jesus está dizendo assim, não, eu não estou demorando não, estou lhe dando oportunidade. Eu estou lhe dando oportunidade porque eu quero salvar a tua vida, eu não quero que você se perca. Né? E o amor dele é tão grande, Magali, que para você ver a preocupação de não perder uma alma sequer. É que nem o pastor de ovelha, quando ele percebe que uma ovelha se separa do rebanho, ele guarda as 99 e sai em busca de uma. Sabe por quê? Porque uma alma para Deus é preciosa, Magali. É verdade. Deus, ele não abre mão de você aí não. Você que está ouvindo essa live, está assistindo aí, Deus não abre mão de você não. Se você se afastou, se desviou do caminho do Senhor, ainda há tempo de voltar e voltar para o caminho, porque Jesus vai em busca de você, na sua casa, em busca da sua família, dos seus filhos, porque você para Deus é um tesouro precioso, é um diamante na mão de Deus que vai brilhar e todos irão ter que ver que a glória de Deus na sua vida é grande. É por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa, Magali, será maior do que a primeira, porque a glória da primeira casa todo mundo admirou no templo de Salomão. Todo mundo se admirou, se impressionou com aquele templo todo forrado de ouro, todo batido de ouro, tudo lindo. Sabe o que foi que aconteceu? O povo se esqueceu de buscar a presença e admirar o templo. Glória a Deus. É tanto que Deus criou situação para o templo acontecer o que aconteceu. Sabe para quê? Para o povo voltar, Magali, de volta. Porque quando acontece uma coisa muito interessante, as pessoas não são todas. Algumas pessoas se impressionam e acabam esquecendo do foco, do alvo, que é a palavra. Então Deus, quando viu que o povo, todo mundo ficou olhando o templo, meu Deus, como é lindo o templo de Salomão, como é lindo. Deus, peraí que eu vou mostrar para vocês. Vai lá e destrói o templo. E todos começam a perceber que Deus, sabe o que é que acontece? A glória saiu. Quando Deus chama Ageu entra nas casas, começa a pregar, Ageu. Glória a Deus. Porque o meu templo está vazio. A minha casa, Ageu, está vazia. E as pessoas, Magali, Deus fala algo muito interessante, que as pessoas estão dentro das suas casas, forradas, e esqueceram de buscar a Deus. E Deus diz a Ageu, saia, prega e diz a ele que o que ele viu na glória da primeira casa, a glória da segunda casa não vai ser comparada à primeira, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nesta palavra. É forte. Eu fico olhando que o amor de Deus, ele é tão grande que às vezes Deus, ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para a gente se achegar mais a Ele, porque Ele não quer, querido. Ele não quer te perder, Ele não quer perder a tua alma, Ele não quer perder a tua vida. Deus tem coisas que Ele permite na tua vida para você se achegar mais a Ele. Por isso que Jesus, Ele ainda não voltou, para que se cumprisse o que diz no Marcos 16:15, a palavra de Deus ser pregada a toda criatura. Quando Jesus, Ele vai ser levado até o céu, Jesus, ele deixou um mandato para todos os seus discípulos. Ali não era uma mensagem exclusiva para aqueles homens que Jesus, ele chamou. Jesus, ele chamou a todos que estavam seguindo e disse, olha, eu deixo para vocês uma missão. E que missão é essa? Ide por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Então a gente vai ver que quando Jesus, ele vai retornar, ele vai ser levado até o céu, Jesus, ele mostrou para nós o objetivo dele ter vindo até aqui a terra. Aí a obra que ele começou, ele estava dizendo para os discípulos, olha, continue com a obra que eu comecei. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Não faz acepção de pessoa. Não escolhe quem merece ser salvo e quem não merece. Não escolhe quem é digno de salvação e quem não é. Prega para todo mundo, prega para toda criatura. Prega em tempo e fora de tempo. Ainda que alguns, como Isaías, ele disse, mas quem deu ouvido à nossa pregação? É verdade. Quem manifestou o braço do Senhor? Então, irmãos, às vezes você vai falar e ninguém vai lhe dar ouvido. Mas independente de qualquer coisa, pregue a palavra. Não é a sua conveniência, não é o que você acha. É o que a palavra de Deus diz. Pregue a palavra dele em tempo e fora de tempo. Porque ele ainda não voltou.
porque o evangelho do reino tem que ser pregado a toda a nação, porque senão Deus seria injusto, Léo. É por isso que diz assim, ó, Deus, ele é tão justo que ele diz, enquanto este evangelho não for pregado em toda a nação, enquanto todo mundo não ouvir esta palavra, ainda não vai vir um fim. Então o evangelho vai ser pregado e nós estamos vendo, Léo. Se a gente acompanhar a janela 3x40, nós vamos ver que cada vez mais lugares estão sendo alcançados. O evangelho, a palavra de Deus, está sendo pregada. As pessoas estão ouvindo a falar cada vez mais de Deus, porque naquele grande dia, ninguém vai poder chegar e dizer assim, ah, Senhor, mas eu não ouvi esta palavra, mas eu não sabia, eu não tive conhecimento. Não, Deus, irmão, Deus, ele não é injusto, não, ele não toma ninguém por inocente, não. A palavra está sendo pregada aí, os meios de comunicação estão aí, a internet está aí, acessível, as igrejas estão abertas, as bíblias estão aí vendendo, tem os pregadores de rua. Você é vaso de Deus na terra e Deus, ele não quer te perder. Deus, ele quer o melhor para a sua vida. Aí eu coloquei aqui, Léo, que mesmo a salvação sendo para todos, e acho que não vai dar tempo a gente terminar isso aqui de novo, que já é 7 horas, né? Aqui é forte, a gente vai ter que orar, que daqui a pouco tá entrando aí a live do pastor, né? Ele diz assim, que eu anotei aqui, né? Que mesmo a salvação sendo para todos, nem todos serão salvos. Verdade. Né? A salvação é para todos, mas nem todos vai ser salvo. E o que eu acho mais interessante, Magali, é porque Deus, no momento que Jesus ele morre, e ao terceiro dia ele havia dito para os seus discípulos que iria ressuscitar, 2 dos seus discípulos acaba se esfriando, acaba se entristecendo. A única coisa que eu acho interessante nesse versículo de Lucas, capítulo 24, é que quando o discípulo vai para o caminho de Emaús, os 2 discípulos saem tristes, cabisbaixo, voltando para suas casas. Jesus já é o terceiro dia e Jesus não ressuscitou. É o terceiro dia e Jesus não apareceu. De repente, Magali, sabe o que acontece? Jesus se revela logo para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E ali Jesus se revela para ele, vai conversando, entra no meio deles e pergunta: o que vocês estão conversando? Um vira para o outro: você por acaso é forasteiro aqui em Israel? Você não sabe das últimas notícias que está acontecendo? Jesus Cristo, filho de Nazaré, ou Jesus Cristo, filho de Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e disse que iria ressuscitar o terceiro dia, e de repente ele não ressuscitou. O que é que aconteceu? Ele era profeta, varão, valoroso, homem obras e tudo mais. De repente, quando ele chega na casa, irmãos, que quando ele entra, era de costume entre os judeus ali, quando chegava uma visita, ele, na hora de tomar no café, no partir do pão, o visitante é que fazia oração. Mas de repente, quando eles fazem aquela oração, dizem: você é o nosso visitante, nosso convidado, então você vai fazer essa oração esta noite. Quando Jesus faz a oração, que eles estão com os olhos fechados, que ele ouve a palavra, chega, me arrepiei toda aqui com essa palavra poderosa. Jesus faz aquela oração e os discípulos olham um para o outro: por acaso, porventura, o seu coração não ardia quando ele falava aquelas palavras? Um olha para o outro e diz: meu coração fervia quando Glória ele fazia essa oração. Eu sei que o seu coração ainda ferve quando você ouve essa palavra. Glória é porque ainda tem algo de Deus aí dentro de você, tem algo dentro de Deus aí na sua vida para Deus poder fazer. Glória simplesmente ouve essa palavra e ele sai correndo, Magali. A Bíblia diz que ele já tinha andado 11 quilômetros, ou seja, 11 distâncias de estádio de um lugar para o outro. Eles tinham andado 11 estádios, 11 quilômetros de um lugar para o outro. Já era noite. Eles mesmo assim, eles voltam correndo para avisar os seus irmãos que Jesus já tinha ressuscitado. Glória ele não a Deus. está morto, ele está vivo e ele ainda está dentro de você. Por mais que você não possa estar sentindo a presença dele, mas eu sei que ele ainda está aí dentro. Ele ainda tem um pedacinho, tem um espaço aí dentro, mas ele quer preencher todo esse espaço com a presença do Espírito Santo. É por isso que a salvação, nós estamos falando sobre salvação esta noite, é algo muito interessante, porque a salvação de Deus
Escolhe, pode ser quem for, pode ser preto, pode ser branco, azul, moreno, verde. Deus, ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. É isso que ele está em busca de mim e de você, porque a salvação é para todos. Agora o Satanás, Magali, o nosso adversário, ele coloca coisa na mente das pessoas dizendo que para ela não tem mais jeito. Não tem mais salvação, Aí a pessoa entra no estado chamado depressão. Algumas pessoas até pensam em tirar sua própria vida, mas é o inimigo, porque para você tem jeito. Se Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas e está nos colocando na luz, sabe para quê? Para você brilhar. E a gente vê, né, Léo, como você falou, uma coisa interessante, que a salvação é para todos, sim, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque são muitos fatores que podem acabar interferindo na nossa salvação e na nossa comunhão com Deus. E um desses fatores também tem a atuação maligna, a atuação satânica, que vai lutar, né, a todo momento. Ou seja, o inimigo, ele nunca vai ficar satisfeito com a nossa vida, porque para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais salvação, ele já foi condenado. Então o que ele faz? Ele vai estar a todo tempo, a Bíblia diz que é bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Então nós vamos ver que existem muitos fatores, porque, irmãos, é uma luta no reino espiritual, né? É uma luta mesmo, nós temos que lutar, nós temos que vencer, pelejar, porque como Paulo está dizendo, né, na carta dos Efésios, que a luta não é contra a carne. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é quem fala mal de você. O seu inimigo não é quem te persegue, né? O seu inimigo é Satanás, porque é ele que tem investido contra a sua vida para lhe tirar da comunhão com Deus. Agora só que a Bíblia diz que quando você resiste a ele, ele foge de você. Então nós temos que ter muito cuidado, porque eu sempre digo, Léo, que tem dois inimigos que são muito fortes, que é a nossa carne e Satanás. Porque, irmãos, a Bíblia manda a gente sujeitar primeiramente a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, a nossa carne é o nosso maior inimigo, porque o inimigo, Satanás, o nosso adversário, a gente é fácil, a gente consegue automaticamente através de Deus, mas o que Deus quer que a gente luta é com a nossa própria natureza, Magali. Porque às vezes a própria natureza que impede da salvação de Deus chegar até a minha vida. Porque eu fico olhando, a gente já teve isso até em uma escola bíblica dominical, a gente já está até chegando, encerrando já essa live, você já pode colocar aí o seu pedido de oração, que o nosso irmão Léo vai estar fazendo esse clamor final, que o caráter cristão, né, a gente falou sobre isso, o caráter é algo que Deus, ele molda. O caráter é algo que Deus, ele muda. A gente aprende, né? O nosso caráter é formado desde o momento em que nós nascemos, né? Na comunhão com a nossa família, vai formando o nosso caráter, que é diferente do caráter cristão, porque quando nós estamos no mundo, nós aprendemos sim tudo aquilo que nossos pais ensinam. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso caráter vai sendo mudado pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a moldar a nossa vida, ele começa a nos ensinar, ele começa a nos dirigir no mundo, nos mostrar como nós devemos nos portar. Mas tem uma coisa, Léo, que eu aprendi, que Deus não muda, é personalidade. É uma coisa que nasce com você. A questão da natureza. É verdade. O velho homem, querido, ele fica adormecido, ele pode a qualquer momento ele ressuscitar novamente. É por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, porque a todo tempo o velho homem, ele tenta aparecer novamente. É por isso que nós temos que crucificar o velho homem, porque natureza Deus não muda, é você que tem que mudar, é você que tem que se esforçar, e é complicado, é difícil, porque tem pessoa que tem personalidade forte demais, mas o Senhor Jesus, querido, ele nos ensina que Jesus, ele era manso, Jesus, ele era humilde de coração, né? Então nós temos que ter a mente de Cristo, porque como o apóstolo Paulo falou, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo, né? Nós já estamos, eu já estou agradecendo a Deus. Léo vai dar também a sua saudação final, nós já vamos estar encerrando essa live. O tema tá tão bom, irmão. É tão gostoso o tema que a hora passa tão rápida, que tem tanto versículo aqui, ó, tá aqui tanto versículo, né, que a gente fez aqui as anotações tudo direitinho e que a gente não teve nem como entrar por causa do tempo, que é pouco, né? Mas foi bênção de Deus para sua vida, foi bênção de Deus para minha vida. Só lendo aqui os comentários finais que diz assim: Simone Santos, Deus está organizando o mundo. Tem muita coisa fora do lugar. A maldade do homem tem cheirado mal às narinas de Deus. Érica Lima está dizendo: aonde está essa passagem? Qual passagem, minha querida? Né? Porque a gente falou várias passagens aqui,
Aí você, Érica, especifica qual a passagem, né, que você quer saber. A passagem inicial que nós lemos foi a passagem de Lucas 19, né, que fala acerca de Zaqueu. Se for este acerca de Zaqueu, é Lucas 19, mas aí você diz qual é a passagem específica que a gente vai estar lhe passando aí, colocando nos comentários. Eu acredito que é essa aí da leitura oficial, que é Lucas, capítulo oficial foi ela. 19. Érica Lima está dizendo, isso é forte. Vilminha está dizendo, ô glória. Aleluia. Érica está dizendo, em nome de Jesus. Vera Lúcia está dizendo, é verdade, minha irmã. Simone Santos, Érica Lima, Valminha, Bianca, Rebeca Santana também, lá de Muritiba, Deus abençoe. Deizinha está dizendo, é forte. Zizi Almeida está dizendo, boa essa palavra, Deus continue abençoando a vida de vocês. Peço oração por Andresa e família, Viléu, Andresa e família. Edson Almeida aqui, entrou e saiu de novo. Peço oração por minha família e em prol de toda a humanidade, que é a nossa irmã Simone. Irmãos, amanhã eu estarei também aqui, né, fazendo uma live às 9 horas da manhã sobre a escola dominical. Você vai estar aqui amanhã, né, nessa live da escola bíblica dominical, né? Então, nosso irmão Léo vai estar aqui também, né, nessa live da escola bíblica. A gente vai começar às 9 horas da manhã, que é o horário justamente que começa a escola bíblica dominical. E aí a gente aproveita, encerra isso aqui, né? O tópico. Amanhã tem tempo à vontade. Que nem todos serão salvos. A gente faz essa conclusão. E o último ponto que diz, uma vez salvo, sempre salvo, né? E a gente amanhã não perca. Encerra a escola bíblica, né? Vai começar o primeiro trimestre de 2019. A gente usa a lição da CPAD. E o tema central, né, desse trimestre é a igreja eleita. Vai estar estudando a carta aos Efésios, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? A lição amanhã que nós vamos estar entrando é a introdução à carta aos Efésios, a saudação e os seus destinatários, né? Então, os irmãos aí que são apaixonados, amantes da escola bíblica dominical, estejam juntamente conosco, que nós vamos estar trabalhando com essa lição. Os irmãos aqui que são dos Eclesiastes, as lições da escola bíblica dominical tá aqui comigo, você pode estar me procurando e adquirindo a sua revista. Nosso irmão Léo fazendo a sua saudação final e orando. Nós vamos estar encerrando essa live e agradecendo a todos vocês que ficaram aí juntamente conosco. O Filminha também está pedindo oração também por ela e toda a sua casa. Resta só agradecer, Maga. Agradecer a Deus pela vida de cada irmão que está assistindo essa live, né? Amanhã não perca, às 9 horas da manhã. Também não deixe de fazer seu jejum. Faça o Glória seu jejum, Deus, amém. porque eu creio que Deus vai descer com a sua providência para a nação brasileira. Amém. Porque os que eles querem fazer o comunismo, aplicar aqui no Brasil, aqui tem a mão de Deus sobre a nossa vida. Não é fazer. Magali, eu fiquei assistindo até uma reportagem que na China eles estão pagando R$ 1.500 para quem disser, se tiver alguém fazendo culto dentro de casa ou se alguma igreja estiver aberta, eles estão pagando para poder matar essas pessoas. Então, mas eu creio, irmãos, que a nação brasileira é a nação eleita pelo Senhor. Vamos orar nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite queremos te agradecer, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, meu Deus, por essas palavras maravilhosas, por cada irmão que está assistindo essa live. Senhor. Deus, eu te peço nesta noite, entre em providência na nação brasileira, que amanhã, meu Senhor, através de orações, desse jejum poderoso que vai ser feito na nação brasileira, eu creio que esse mal vai ser cessado, eu creio que toda praga, meu Deus, vai ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, que o Senhor possa entrar em cada lar nesta noite, meu Deus, levando a tua presença maravilhosa sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, porque na nossa casa, meu Deus, tem a marca do sangue do Cordeiro, na porta dos nossos umbrais, meu Deus, guardando a nossa entrada e a nossa saída, nos livrando de todo o mal, meu Deus. Abençoa a irmã Magali, abençoa seu esposo, Rosevaldo, abençoa minha esposa também, abençoa a minha vida, abençoa cada irmão nesta noite que está assistindo essa live, meu Deus. Toma a vida dele em tuas mãos, meu Senhor. Aquele que por alguma casa, meu Deus, se afastou dos teus caminhos, mas que nessa noite ele possa voltar, meu Deus, e voltar porque a salvação é para todos, meu Deus. Jesus. O Senhor não escolhe ninguém para salvar, porque aquele que abre o coração, a tua palavra diz que o Senhor entra e faz morada. Meu Deus, essa é a oração que eu te peço.
Congresso. Toma esse Brasil em tuas mãos. Abençoa o presidente Bolsonaro. Toma ele em tuas mãos, a sua casa e a sua família. Toma os líderes, os pastores, meu Senhor. Todo o povo que amanhã vai dobrar o seu joelho e buscar a sua presença. Meu Deus, essa é a minha oração que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém. Que Deus Glória em a Cristo Deus. abençoe a cada um de vocês. Amém. Pai do Senhor, irmão, Jesus entrou, Márcio. Jesus abençoe. Estamos encerrando. E amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui com a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Jesus abençoe e lhe conceda uma ótima noite. E tem muitas lives ainda aí, viu, Lara? Tem muitas lives aí chegando que vai continuar sendo bênção para a sua vida, em nome de Jesus.